eu trago para vocês uma discussão a respeito de a ética protestante e o espírito do capitalismo, do grande sociólogo alemão Max Weber. Essa obra de 1905 revolucionou a história da configuração do pensamento sociológico e das ciências sociais, e eu vou trazer aqui a essência da discussão da ética protestante e o espírito do capitalismo para vocês, já já. E esse texto do Weber é tão importante que nós devemos considerá-lo aqui em camadas. No primeiro momento, eu quero dizer a vocês que Max Weber polemiza sobremaneira com o seu compatriota Karl Marx, o autor ali fundamental do dito socialismo científico. Bom, grosso modo, as tendências marxistas, ali desde o Marx e desde, no mínimo, a ideologia alemã, ensaio que o Marx escreveu junto com o seu inseparável amigo Friedrich Engels e que foi publicado em 1846, havia ali a dimensão de que a consciência não produz a realidade, mas é a realidade que determina a consciência, de que existe ali, para falar nos termos mais próprios, grosso modo, do vocabulário e da gramática marxistas, há uma dimensão de que a infraestrutura econômica, de que os meios de produção e a sua forma de relação social é que na verdade determinam as maneiras pelas quais a superestrutura ideológica vem a conceber o mundo. E aí existe uma concepção de ideologia em a ideologia alemã. Existem várias concepções sobre o que vem a ser a ideologia, mas uma delas, muito famosa, que vem à tona ali na ideologia alemã, é a dimensão de que haveria uma inversão da realidade produzida por meio da ideologia, de que, assim como havia uma inversão na câmera escura da imagem a ser fotografada, a ser capturada, no ensaio da câmera escura, havia também um processo de deformação e de inversão da realidade por meio da ideologia. E nesse sentido, a superestrutura ideológica como que tentava escamotear, como que tentava obnubilar ou mesmo justificar a infraestrutura econômica, as relações de dominação no seio mesmo da esfera da produção. Bom, esse modelo de compreensão da realidade, que é muito caro às tendências marxistas, é algo com o qual Max Weber quer polemizar. Max Weber, como sociólogo, não é, obviamente, delirante para dizer que as questões econômicas, ou, para usar os termos marxistas, infraestruturais, não são importantes para determinar a forma pela qual a consciência humana vem à tona, a forma pela qual a ideologia reflete a realidade, justifica a realidade. Mas o que Max Weber vai perceber é que, no caso da formação do espírito do capitalismo, parece haver uma chave invertida entre infraestrutura e superestrutura. Por quê? Porque, ao ver de Max Weber, onde havia as relações econômicas de maior pujança, a época ali de formação daquilo que o Marx chamaria de acumulação primitiva dos capitais, séculos antes da Revolução Industrial encampada ali na Inglaterra, por exemplo, nas cidades amplamente comerciais de Florença e Veneza, essas relações econômicas não criaram um tipo de vida ascética, de falta de vinculação com o real que não fosse mercantilizada, de uma noção de que o trabalho era a dimensão mesma da realidade de vinculação com a divindade, com Deus, e de que tudo era sacralizado, e de que poderia haver inclusive uma graça divina pela dimensão da realização pródiga no mundo. Max Weber vai dizer que se de fato a infraestrutura econômica determinasse a consciência ipsis literis, a modernidade teria surgido não nos logradouros pouco desenvolvidos em termos capitalistas, dos confins dos Estados Unidos habitados pelos peregrinos protestantes e puritanos que haviam fugido da Europa pelas guerras de perseguição, pelas guerras religiosas e pela perseguição, pela impossibilidade de professar o seu credo. Na verdade, Max Weber diz em A Ética Protestante que o capitalismo teria surgido, o ethos do capitalismo, a força do capitalismo teria surgido em Florença e Veneza, os grandes bastiões comerciais ali dos primeiros séculos da Renascença. E não é isso justamente o que a história constata. Então Max Weber vai dizer
que das Geist des Capitalismus, o espírito do capitalismo, pode, na verdade, criar toda uma condição de hábito, de costume, de configuração da relação do homem e da mulher para com o mundo, junto com o mundo, para que seja possível desestruturar velhos hábitos. E, na verdade, num novo mundo, ali nos Estados Unidos, aí vamos nos lembrar também de toda ali a marcha para o Velho Oeste, que ia ceifando um genocídio terrível das populações indígenas, que, ao não enfrentar aquelas tendências inerciais antiquíssimas da Europa, puderam ali graçar, como que disseminar por uma nova terra, os seus costumes protestantes, puritanos, de cada vez mais santificar valores que tradicionalmente a Igreja Católica condenava. A prática da usura, a dimensão ali de que o mundo era pecaminoso, de que a realização no mundo tolhia, na verdade, uma dimensão supramundana, que era lá no extramundo, no além-mundo, que deveria haver a reconciliação do mundo, que o homem e a mulher deveriam almejar a vida eterna e não realizar atividades, serem consecutores e consecutoras de tarefas neste mundo, nesta imanência. Tudo isso aqui é muito importante para que a gente perceba que Max Weber vai dizer que, em vários momentos da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, esse belíssimo ensaio de 1905, ele vai dizer muitas vezes que era possível perceber, estatisticamente, entendendo quem eram os proprietários e os administradores das empresas mais modernas à época, quem, na verdade, detinha o fluxo de capitais, estava envolvido em casas bancárias, ele cruzava esses dados econômicos com pertencimento religioso, e ele percebia que o protestantismo, a dimensão de retirar a pecaminosidade restrita do mundo e mostrar que havia uma noção de purgação da vida pelas ações no mundo e que isso poderia estar vinculado à dimensão do trabalho, era completamente fundamental para a gente entender, então, uma remoção das travas medievais e católicas daquele mundo mais estratificado e pouco dinâmico e fazer com que o protestantismo estivesse de fato afinado com a modernidade capitalista e fosse o seu motor ideológico, o seu propulsor para inclusive a contribuir revolucionariamente e na pragmática, nas ações ali de balizamento do novo sistema, para sacralização de atitudes, de uma moralidade, de pensamentos e práticas que antes eram tidos como eminentemente pecaminosos. A visão do trabalho dignificando o homem, a utilização da usura, a acumulação de riqueza como fontes de assertividade sobre graça conferida por Deus. Tudo isso é muito importante. Em determinado momento, Max Weber, esse grande erudito, quero dizer a vocês que a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um ensaio escrito com um cabedal de erudição formidável. Um ensaio que faz estudos comparados entre religiões, judaísmo, protestantismo, catolicismo, pega tradições ali hinduístas, pega tradições do budismo, tradições orientais. É uma coisa simplesmente formidável. O conhecimento, o rol de conhecimentos acumulados ali por Max Weber. E eu quero dizer para vocês que, em alemão, existe uma expressão, uma pergunta, para se perguntar a alguém o que a pessoa faz. Vocês podem perguntar. Se vocês forem perguntar a um senhor e a uma senhora, vocês falam assim: Was machen Sie von Beruf? E se vocês forem perguntar para alguém com quem vocês têm mais intimidade, vocês falam: Was machst du von Beruf? O que você faz? O que você faz? Seria What do you do do inglês. Mas não é bem assim. Não é simplesmente o que você faz. O alemão, tradicionalmente, utiliza a expressão o que você faz von Beruf, por vocação, por chamado. Max Weber vai mostrar que a dimensão do calling protestante, do chamado, é fortíssima. E Martinho Lutero, esse antigo teólogo da Igreja Católica, que depois rompe com o catolicismo e vai capitanear o movimento fundamental da Reforma Protestante, ao traduzir a Bíblia do hebraico e do grego, e também aspectos do latim, para o vernáculo, para o alemão, lançou mão da palavra trabalho com o sentido de chamado, vocação, lhe dando ali uma dimensão de divindade. Vamos nos lembrar de que, em termos medievais, os executores do trabalho certamente não eram o clero e nem os nobres.
Eram servos, condenados a uma vida de imolação, de horror, prostrado pelo trabalho. Aqui nós temos uma dimensão afinada com o sentido de transformação da realidade pelo homem e pela mulher, e do homem e da mulher pela realidade dinâmica. Então existe aí uma ética do trabalho vindo à tona. E Max Weber, além de recorrer a essa dimensão lexical fundamental, que já mostra simbolicamente um novo ethos, um novo espírito para o trabalho, vai mostrar, por exemplo, as colocações de Benjamin Franklin, esse grande aí, inventor americano, esse intelectual que estava vinculado com as tendências da época e que tinha uma denominação muito estrita da sua atitude mundana, que deveria estar pautada por uma ética de resultados, uma noção de quantificação, uma perda da frugalidade, uma relação com o mundo que não fosse prazerosa, que não desse uma dimensão de que o mundo deve ser fruído, mas na verdade deve ser angustiante, porque a graça divina pode depender, pode ter os seus sinais colocados pela obra. Então, para se obrar, para se realizar obras no mundo, era preciso ter a dimensão de que esse era o sentido, de que isso poderia dar as pistas para o protestante, para diversas vertentes com as quais o Max Weber vai dialogar, os puritanos, os Quakers e as várias vertentes formadoras dos Estados Unidos, que eram os peregrinos ali que ocuparam a costa leste dos Estados Unidos, nas primeiras 13 colônias ali. Isso era muito importante para dar nova dimensão de vinculação dos protestantes com a realidade. E aí Max Weber vai mostrar como é que essa relação de uma base ideológica propulsionando uma atividade econômica vai ser um fator de vantagem comparativa fundamental para que países de matiz protestante, nomeadamente os Estados Unidos, mas também ele está pensando, é claro, na Inglaterra como país de pujança na Revolução Industrial, puderam, à diferença dos católicos mais pietistas, mais quietistas, mais voltados, por exemplo, aos estudos das humanidades, puderam assumir o pragma, a ação do mundo, a ação administradora, a ação que baliza o mundo, que rege empresas, casas bancárias, que quer transformar, sempre com embasamento ideológico religioso. Esse casamento entre base econômica, superestrutura religiosa e, na verdade, base ideológica e uma infraestrutura econômica foi fundamental tanto para Max Weber polemizar com a tradição marxista, que queria determinar de maneira unilateral a noção de que a infraestrutura determina, dirige a superestrutura ideológica, como também para mostrar que a história das ideias, a história do pensamento de ideias que se transformam em forças materiais, tem o poder de interferir no curso de instituições, práticas familiares, práticas morais, práticas clericais, práticas de Estado e práticas econômicas. E subverter completamente a relação pecaminosa que determinada época atribuía ao dinheiro, com uma dimensão de que o dinheiro pode ser um sinal sacrossanto da virtude, da dimensão de que uma obra foi recompensada. Essa dimensão que é muito cara aos Estados Unidos, quero dizer a vocês que eu cheguei a morar 2 anos nos Estados Unidos, e é interessante para mim, vindo de um país católico, de formação católica como o Brasil, perceber, por exemplo, como os estadunidenses falam em salário, não na sua base mensal, mas sim falando já o montante anual que a pessoa ganha. Como se esse montante fosse algo assertivo em relação à inserção da pessoa de prestígio no mundo. Como se isso mostrasse que obrar no mundo, transformar o mundo, fosse a dimensão de um chamado realizado. Isso que é muito diferente, apesar de o Brasil ser um país de brutal desigualdade e muita concentração de renda e muita esbanjamento por parte das elites endinheiradas e concentracionistas de poder econômico e político, é importante dizer que existe de maneira, se a gente for pensar, é claro que o capitalismo vem se disseminando com muita força, se consolidando, então essas percepções vão sendo destruídas com o tempo, mas que existe uma dimensão, por exemplo, quando ricaços deram festas, por exemplo, para um cãozinho. Isso gerou toda uma comoção, gerou uma dimensão de que o dinheiro tinha virado um fim em si mesmo, algo a ser esbanjado, quando na verdade é possível assistir
na televisão americana, há programas em que, por exemplo, Michael Jackson, o antigo Michael Jackson, ia a um shopping center e gastava milhões e milhões de dólares realizando a dimensão de um American Dream, de um sonho americano, ali de ter ali uma profusão quantitativa do dinheiro. Mas eu quero dizer a vocês que Max Weber diria que essa profusão do dinheiro, ela não veio primeiro como base econômica, para depois determinar a consciência religiosa como refração, como reflexão mesmo da base econômica. É importante dizer que para Max Weber, mesmo quando as bases econômicas capitalistas não estavam presentes na ruralidade, na primitividade, nas vilas pequenas dos Quakers, dos puritanos, já havia uma dimensão de que desvincular a vida do trabalho, deixar a mente vazia como oficina do diabo, não se vincular a uma atividade produtiva, útil, utilitária, não obrar para tentar aprender os sinais da graça divina, poderia ser uma condenação ao inferno. E aí, a dimensão de realização nesse mundo, que não deveria ser simplesmente abraçado como se não houvesse vida eterna, mas que poderia dar os sinais de que Deus escolhera aquela pessoa pela referência à obra que havia realizado em vida. Weber vai mostrar como tudo isso é a mola propulsora da nova economia capitalista. E não deixa de ser muito interessante, eu volto a frisar aqui para vocês, que esses puritanos tenham encontrado um local com costumes muito outros, por exemplo, em relação aos estadunidenses originais, que são os moradores indígenas, com os quais esses brancos protestantes se colocariam em guerra ali ao longo do século XIX, amealhando suas terras e suas vidas. Mas é importante dizer que os entraves seculares da Europa, que os entraves tradicionais pesadíssimos de toda uma história dominada pelo catolicismo apostólico romano estavam distantes ali, nesses Estados Unidos florescentes. E mesmo o catolicismo romano dos Estados Unidos é muito mais regrado. Vejam, os protestantes vão dizer que, na verdade, não havia muito controle da vida pelo catolicismo. E era isso que os incomodava. Era preciso chegar à doutrina mais perto das pessoas. Era preciso fazer com que as pessoas sentissem o bafejo cálido de Deus. Era preciso que em cada ato, em cada ação, em cada dimensão de respeito aos mandamentos, a obra se mostrasse efetiva. É nessa medida que o catolicismo nos Estados Unidos é muito mais rigoroso, por exemplo, do que a vertente católica brasileira, que traz numa dimensão... Agora as tendências protestantes vêm vicejando com muito mais força no Brasil. Mas é importante dizer que esse tipo de relação rente com os hábitos e costumes é muito mais forte nos Estados Unidos. E para Max Weber, essa é uma dimensão explicativa fundamental para que se possa entender por que o protestantismo é o espírito, a gasolina, o motor do capitalismo historicamente configurado. Porque uma vez que os Estados Unidos conseguiram despontar como nação independente e propulsionaram a sua economia de mercado, para Max Weber existe aí uma correlação causal. Claramente que existe uma relação dialética, uma relação de reciprocidade entre base econômica e espírito protestante, mas sem o espírito protestante, Max Weber diria que a liberação das relações utilitárias, de meios com vista a fins, de racionalidade instrumental e teleológica, tudo isso não estaria com as amarras ali quebradas, rompidas, para que o capitalismo americano sobrepujasse as demais nações. Então é nesse estudo comparado em termos de religião, é nesse estudo comparado em termos de economia, é nessa dimensão de comparação civilizatória que Max Weber vai escrever esse que é um dos grandes livros do século XX, das ciências sociais, da sociologia e, na verdade, do pensamento histórico comparado. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu tenho aqui em minhas mãos uma edição da Martin Claret ou da Martin Claret. Eu quero dizer a vocês que eu tive o privilégio, eu tive a alegria de estudar Max Weber junto com um grande estudioso, grande sociólogo da Universidade de São Paulo, Antônio Flávio Pierucci, professor saudoso que já faleceu e que fez a tradução da ética protestante e o espírito do capitalismo para o português, e existe uma edição da Companhia das Letras que tem todo um glossário dos termos e um cuidadoso processo de revisão, tradução e revisão, com um prefácio maravilhoso, por parte do professor Antônio Flávio Pierucci. Então é isso, gente. Se vocês gostaram
gostaram dessa resenha sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, esse texto seminal de 1905, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E eu peço também que você deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E abaixo desse vídeo, dessa resenha, também há um botão aqui de Seja Membro do canal. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, se você gosta das minhas resenhas de livro, se você gosta das minhas resenhas de filme, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal para auxiliar financeiramente o canal, para que nós possamos aqui continuar a disseminar a literatura, a filosofia, a história, para que nós continuamos a construir essa universidade aberta e virtual para todas e todos vocês. Então é isso, pessoal. Sejam sempre bem-vindos e eu deixo aqui o convite para que vocês sempre assistam às resenhas de livros aqui do canal, que acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!